Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós continuaremos hoje o estudo do livro de Apocalipse, no capítulo 7. Nós temos bastante conteúdo hoje, eu não sei se a gente vai conseguir terminar tudo do capítulo 7, mas de qualquer maneira, o objetivo é que a gente possa, diferente aí do tempo, conseguir falar tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Mas antes eu gostaria de orar para que a gente possa começar esse momento, de forma bem humilde, bem cheios do Espírito, porque é a única forma que a gente tem, de ter discernimento e poder então entender tudo aquilo que Deus tem a nos falar nesse momento. Papai, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos abençoa, nos capacita e nos incentiva a estarmos aqui diante do Senhor e da Tua Palavra. Que Teu Espírito fale aos nossos corações, que a gente possa ter entendimento daquilo que o Senhor quer nos trazer e que principalmente isso traga transformação ao nosso coração, traga entendimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, da ação do Senhor na história e da presença do Seu Espírito Santo hoje nas nossas vidas. Que esse momento seja para a glória do Teu santo nome e direcionados por Seu Santo Espírito. Nós oramos assim agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, a gente tem visto até aqui, desde o capítulo 4, aquilo que eu entendo ser uma imagem de um julgamento. Então, João ele é chamado, no capítulo 4, para adentrar na sala do trono de Deus, que é onde vai ocorrer este julgamento, e percebemos ali que é algo que vai sendo apresentado, vai sendo construído até o final do livro de Apocalipse, de modo que nosso entendimento não é que as partes desse livro sejam sequenciais. Por exemplo, os selos acontecem, depois acontecem as trombetas, depois as taças da ira. Não, é que são partes de um julgamento, como se fossem testemunhos de um julgamento que vão, dentro da perspectiva de cada testemunho, apresentando coisas novas para a gente que compõem esse julgamento, que no final vai ter um resultado. Como eu disse já anteriormente, existem formas de se interpretar isso. Alguns entendem que isso acontece de forma sequencial, então acontecem os selos, depois acontecem as trombetas, e daí por diante, e outros que interpretam de forma que não são sequenciais, e sim partes que se completam ou que fazem parte de um mesmo período. E eu defendo também essa tese, compondo essa imagem de um julgamento, como se fosse a ideia de um julgamento, que Deus está mostrando para João um filme desse grande julgamento, onde ele vai julgar toda a humanidade, toda a criação. Ainda no capítulo 4, nós percebemos a presença de todos ali, no capítulo 4 e no capítulo 5, na verdade, a presença de todos que comporão este julgamento, dando ênfase no capítulo 4 a Deus, ao Cordeiro e ao Rei, ao leão da tribo de Judá, aos 24 anciãos sentados nos seus tronos, reinando junto com o Cordeiro, aos anjos, aos 4 seres viventes, todos eles rendendo adoração incessante a Deus. Mas no capítulo 5 nós percebemos algo mais profundo, que na verdade nesta cena do julgamento estão todos, na verdade não só todos os seres humanos, mas toda a criação. O capítulo 5, versículos 13 e 14 nos diz assim: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Então aqui uma cena de que neste julgamento toda a criação está. Mais maravilhoso do que tudo isso é que toda a criação adora a Deus. Toda a criação rende louvor, honra, glória e poder para Deus. Não só para Deus a nível daquele que está sentado no trono, mas também ao Cordeiro. E nós buscamos trazer essa imagem de Jesus como perfeitamente Deus, mas perfeitamente
homem. Então é importante a gente perceber isso. Também no decorrer desses capítulos nós percebemos que para esse julgamento ser feito, teria que ter alguém digno. Então nós vemos a imagem aí de um livro selado aparecendo, João desesperado porque não há ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que era digno, isso nos dando a indicação de que esse julgamento seria por alguém, por um homem e não pelo próprio Deus. Um homem julgaria tudo que aconteceu, toda a terra, né, perante a queda da terra, do homem, né, que traz toda a maldição para a terra. Então esse julgamento deveria ser feito por um homem, mas não há nenhum digno, nenhum sequer, de modo que João chora copiosamente. Entra um anjo na cena, toca em João, fala: não se desespere, porque há um. E aí vem a menção então do leão da tribo de Judá, do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo como homem, perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem, digno e o único capaz de poder julgar, de quebrar os selos, de desatar, né, esse julgamento. Então ele recebe da mão direita de Deus esse livro selado, e aí no final do capítulo 5 percebemos que ele vai então começar o julgamento quebrando os selos. Ao quebrar os selos, capítulo 6, percebemos no primeiro selo o primeiro cavalo. Aí nós lembramos que os 4 primeiros selos são representados por 4 cavalos que são liberados. O primeiro cavalo, o cavalo branco, ao qual defendemos a tese de ser o cordeiro, e a presença dele e a ação dele desde a queda, e já vencendo e para vencer, já sabendo que ele seria o vencedor, onde Deus fala, né, no capítulo 3, que ele esmagaria a cabeça do inimigo, a cabeça de Satanás. Então ele solto a partir de lá, e ele está vencendo e já com a vitória decretada desde o princípio, como o segundo cavalo do segundo selo, o cavalo vermelho, que nós entendemos ser Satanás, que a partir daquele momento na queda ele passa então a governar. Ele é o príncipe desse mundo até que ele seja derrotado. Ele é o príncipe desse mundo, ele rege esse mundo. Os homens hoje não têm livre-arbítrio, os homens são direcionados por Satanás. A gente acha que tem livre-arbítrio, mas na verdade quem comanda os nossos atos são Satanás. Se Deus não agir, se Deus não interferir, e Deus tem poder, esse cavalo branco ele tem poder sobre o cavaleiro vermelho, nós estaremos direcionados pelo cavalo vermelho. Nós estaremos direcionados pelo príncipe deste mundo, porque não tem jeito. Ele tomou esse direito da mão do homem, de Adão, né? O primeiro Adão, aquele que tinha recebido de Deus o direito de governar toda a criação, ao pecar perde esse direito para esse segundo cavalo, para Satanás, que hoje então coordena as ações desse mundo, sempre sendo Deus aquele que permite, aquele que dá esse direito, até pelo fato da justiça dele. Ele deu esse direito ao homem, ao passo que o homem peca, ele passa então esse direito a Satanás, mas também não é Satanás fazer o que ele quer. Tudo o que ele faz está sobre a supervisão divina. A gente vê isso, por exemplo, na história de Jó, né? E vemos também Deus agir na própria história de Israel, muitas vezes limitando esse poder de Satanás. O terceiro selo, que é o terceiro cavaleiro, eu trago a ideia, esse selo fala da injustiça, da desigualdade, mas principalmente é um cavaleiro que traz a balança na mão, e na minha leitura a balança tem a ver com justiça. Então esse cavaleiro ele está pesando, ele está medindo essa injustiça que a terra está trazendo, e nesse julgamento isso vai ser importante, porque na hora que qualquer pessoa vier falar de justiça diante de Deus, Deus vai mostrar a injustiça, vai mostrar a desigualdade. A gente acha que não, mas nós também somos responsáveis por isso. Quando tem uma pessoa na África passando fome, talvez a gente esteja desperdiçando comida aqui que poderia estar sendo investida nessa pessoa. Estou dando um exemplo aqui. Então não há um justo, não há um sequer, não há quem não praticou injustiça, não há quem não praticou desigualdade. E esse cavaleiro está a serviço de Deus pesando isso, porque num dia quando alguém vier falar qualquer coisa, Deus vai falar: não, está aqui, ó. Olha a injustiça do mundo, olha a desigualdade, e você fez parte disso. Em contrapartida, esse mesmo cavaleiro também, ele é responsável por preservar a semente santa. A gente viu lá que ele tinha
o dever de preservar o azeite e o vinho. Mais uma vez, o azeite e o vinho tem a ver com o produto da oliveira e o produto da videira, onde a gente vê na história e vê nos relatos de Jesus que Jesus se põe como a videira, como a oliveira. Israel é tido como oliveira também. Então, mostrando, na minha leitura, tem a ver com o povo de Deus que está sendo preservado por esse cavaleiro justo na história, até para a vinda do Cordeiro, que viria por meio dessa descendência santa que Deus preserva durante toda a história. Nós vamos ver isso depois na história da mulher também. Vemos no cavalo quarto a morte e o Hades, morte e Hades que passam também a ser liberados depois da queda. Até a queda não tinha morte, não tinha Hades, mas depois da morte do Hades, depois da queda nós percebemos então morte e o Hades, que não serão eternos. A gente precisa ter isso em mente. Tanto a morte quanto o Hades também serão lançados no lago de fogo. Nós vamos estudar isso com mais propriedade na época lá, na hora que o livro de Apocalipse chegar nessa parte onde a morte e o Hades são lançados no inferno, mas a morte e o Hades passam a existir, de modo que o homem que antes tinha acesso à árvore da vida, que garantia para ele a eternidade, agora morre. E a gente vê desde Adão todos os homens morrendo, e esse lugar para onde eles vão, na verdade eu defendo, e falei na aula passada, duas situações importantes, que o Hades é o lugar onde nós estamos hoje sem Deus. Nós criamos esse Hades aqui na Terra já hoje. Então a pessoa que não vive com Jesus Cristo vive no inferno, vive no Hades já hoje. Mas existe aquele lugar também que aqueles que morrem sem ter seu nome no livro da vida, sem ter fé em Jesus Cristo, vão também aguardando aquele julgamento. E não é um lugar que eu acho, na minha opinião, eu sei que também tem essa divergência, tem gente que acha que as pessoas estão dormindo, eu não acredito nisso, eu acho que as pessoas estão lá conscientes. E digo isso por aquela história que Jesus fala sobre Lázaro e o rico, onde Lázaro, e ali também tem um dado importante, né? A gente pensando de novo na questão das regiões celestiais, que existem regiões, e o Hades é uma delas, onde ficam as pessoas que não creem no Evangelho, que é onde o rico estava, um lugar de muito tormento. A gente vê na história o rico, inclusive, representando isso, né, com muita sede, pedindo água, essa sede, né, que mais do que uma sede física, né, aquela que quando Jesus fala, né, para a mulher samaritana que você não vai mais ter sede, essa sede espiritual, essa sede que traz paz, essa sede que tira o tormento. E ele vivia totalmente atormentado, enquanto Lázaro estava junto com Abraão, mesmo ainda não no reino restaurado, porque até então Jesus ainda não tinha cumprido a justiça de modo a trazer todos para o trono de Deus. Ele não tinha justificado a raça humana, então a raça humana ainda não podia, os crentes, né, não podiam estar diante da presença de Deus. Então eles estavam numa região celestial diferente de uma região que era possível se ver, mas tinha um afastamento. A gente chama lá dos seios de Abraão, como Jesus fala ali, né? Que é uma região onde os santos do Antigo Testamento aguardavam a justificação em Cristo, para aí sim poder adentrar nesse terceiro céu. Hoje os santos já estão no terceiro céu, na minha opinião. Então, hoje existem santos no terceiro céu e existem os injustos, os ímpios, nessa região chamada Hades, onde todos estão conscientes, sabendo o que está acontecendo. Quem vive no tormento, e quem está na paz, está na paz. Inclusive, nós vamos ver aí no próximo cavaleiro, o cavaleiro 5, que os mártires, aqueles que morrem, e nesse momento vai ter muitos, né, que morrem por meio da fidelidade com a palavra de Deus, que eles vão falar isso para Deus. Até quando, Senhor? E o Senhor fala, fique tranquilo, eu estou te vestindo aqui de roupa branca agora, você já vai ter paz, até o grande dia que eu juntar todos os meus escolhidos, né, selar todos, e nós vamos ver isso hoje, para que eu possa executar esse julgamento, essa justiça. Porque o dia que eu fizer isso, não tem mais escolhido, não tem mais selado. Quem foi, quem não foi, não vai mais. Então existe ainda um número a ser completo, e ele fala isso, mas ele garante aos mártires que eles seriam lavados, que eles seriam cobertos de uma roupa branca, de uma paz, até que chegasse esse grande dia. E vimos no sexto cavaleiro como é que vai ser o final dos ímpios. Que primeiro, que existem então, da mesma forma que tem os mártires, existem os justos, os ímpios, né? De modo que terá um fim para eles, e um fim tão ruim que eles vão até desejar a morte, mas não vão conseguir, vão querer se esconder, mas não vão conseguir. E é importante a gente ver isso, gente, porque a gente às vezes nós acreditamos que todos no final serão salvos, mas esse cavaleiro aqui, o sexto cavaleiro, nos dá uma indicação, no meu ponto de vista, que não.
ou cremos no Evangelho e vamos gozar da paz eterna, ou então passaremos pelo tormento eterno. Já começando por um tormento no Hades, até a vinda de Jesus Cristo, mas depois da vinda de Jesus Cristo e do julgamento, há um tormento eterno que, do que a gente vê no relato do rico lá na história de Rico e o Lázaro, é crítico, né? Então, até aqui o que nós vimos até o capítulo 6, mas antes de entrar no capítulo 7, eu queria também trazer algo importante na construção desse julgamento e da nossa ideia. Quando Jesus estava com os seus discípulos, em dado momento nós percebemos os discípulos perguntando sobre essas questões do fim. E essas questões do fim têm tudo a ver com esse julgamento. Então a gente percebe, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 4, vemos isso também no livro de Marcos, no capítulo 13, mas o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 10, tem uma pergunta dos discípulos, né, perguntando para Jesus: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, é mais ou menos quando os mártires do quinto cavalo lá perguntam: até quando, Senhor? É bem nessa direção, né? Mas, Senhor, qual é o sinal que isso vai acontecer? Quando é o final? Quando será o fim dos tempos, onde realmente a injustiça, o príncipe desse mundo será julgado, será condenado eternamente, e aí nós vamos poder então gozar do teu reinado eterno? É mais ou menos nessa direção, né? E aqui é importante isso, porque você tem duas perguntas, né? Porque é sinal da tua vinda, da vinda dele como agora o Cordeiro, como o Rei de Israel, mas também o fim dos tempos, o fim dessa era, e aqui o fim dos tempos tem a ver com esse fim dessa era, onde a injustiça, onde a maldade, onde o pecado ainda, né, prevalece. E aí Jesus responde no versículo 29, do versículo 29, ele responde na verdade no capítulo 24 e 25, mas eu selecionei aqui o versículo 29 a 31, que diz assim, ó: imediatamente após então, só um detalhe, né? No capítulo 24 ele fala, então, até faz uma menção aí de uma mulher uma mulher grávida que tem já perto aí do início do trabalho de parto, quando ela tem o início das dores, né? Então as primeiras contrações, depois isso se acentua, né? Num período lá bem próximo do parto, muitas dores, muitas contrações até vir o parto. Então Jesus faz uma divisão também desse fim dos tempos dessa forma, né? Aqui também há bastante discussão se já estamos, em que momento estamos, mas eu não vou não vou investir tempo nisso agora, porque o nosso objetivo é olhar para Apocalipse, mas eu queria trazer só para essa ideia, isso que eu vou falar agora, para a gente poder construir essa ideia do julgamento. Então, no capítulo 24, dos versículos 29 a 31, Jesus nos diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos e de uma extremidade à outra dos céus. Então aqui, gente, o que nós percebemos aqui? Primeiro, que ele está falando de algo depois da grande tribulação. Então, imediatamente após a tribulação daqueles dias, depois da grande tribulação, vai acontecer alguns eventos aqui na natureza. O sol escurecerá, a lua dará a luz, não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestiais serão abalados. Aí vai vir o Filho do Homem. Então, nessa sequência. Agora, se a gente observar o estudo que a gente fez a semana passada, em Apocalipse 6, do 12 ao 14, nós vemos assim: observei quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como os figos verdes caem da grande figueira, quando sacudidos por um vento forte. E o céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas das ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, por que eu trouxe essas duas passagens aqui, né? Antes da gente começar? Porque a gente vai perceber, então, que é o mesmo momento.
né? Ele fala aqui do que acontece com o Sol, com a Lua, apesar de ter uma pequena diferença nas descrições, a gente vê que ele fala do Sol, da Lua, das estrelas, né? E isso, então, tem a ver, e aí eu queria mostrar que no que a gente viu no final do capítulo 6, tem a ver com o que vai acontecer no julgamento final, que é depois da grande tribulação. Então a gente tem aí no cenário as primeiras dores, que são guerras, rumores de guerras, pestes, vírus e daí por diante, mais de forma espaçada. A grande tribulação vai ser um período onde isso vai se acentuar, vai ser muito, né, acentuado, e depois vai vir o grande julgamento, onde vai acontecer tudo isso. Então o que a gente viu no sexto selo, no capítulo 6, aí, a partir do segundo, do verso 12, tem a ver já com esse julgamento final, onde Deus volta, onde Jesus volta, nesse segundo julgamento, e aí, onde ele vai julgar, que é essa cena do julgamento onde nós estamos aqui, né? Então, e vou repetir para vocês, penso que essa cena do julgamento aqui, vai acontecer tudo isso, todos vão para esse grande trono, e aí vai ter o julgamento, aonde Deus está relatando, olha, eu fiz isso, vocês não deram, eu dei essa chance, vocês não entenderam, eu mandei até fome, eu mandei peste, eu mandei um monte de coisa para chamar a atenção de vocês não deram atenção, pelo contrário, vocês, né, negaram ainda mais, apostataram ainda mais o meu nome. Então Deus vai mostrar isso nesse grande julgamento. Então a ideia de mostrar que o livro de Apocalipse é esse julgamento, onde eu vou, durante o julgamento, trazendo testemunhos que não necessariamente são sequenciais, na minha cabeça faz muito sentido, é por isso que eu estou defendendo essa tese com vocês. Então, até aqui, para a gente entender, nós vamos entrar agora no capítulo 7 e gostaria de ler um primeiro trecho, que é o versículo 1 do capítulo 7. E o versículo 1 nos diz assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar e em qualquer árvore. Então aqui nós percebemos algo importante, que antes desse grande julgamento, e por isso que eu trouxe a ideia da gente pensar que tem esse grande julgamento depois da grande tribulação, com a volta de Cristo e antes da restauração nós vamos ter esse julgamento, mas antes disso, o que Deus está falando? Isso vai acontecer, que é o que a gente viu no final do capítulo 6. E quem creu vai estar com Cristo, e quem não creu vai ser condenado, inclusive vai passar por todos aqueles, né, aquelas desolações que a gente vê, né? Mas antes disso, o que ele está falando? Mas nós vamos segurar um pouquinho, os 4 cantos os 4 ventos, né, sendo segurados. E aqui tem de novo chamando, se a gente olhar tanto para Mateus 24, para Marcos 13, a gente percebe que, na verdade, esses 4 ventos significam essa justiça de Deus sendo derramada na terra, né? Então, aqui o que ele está fazendo? Eu vou mandar essa justiça, né? Esses ventos trarão, né, todo tipo de... Daí nós vamos analisar depois o que vai acontecer, o que Deus vai mandar, né, como justiça, na sequência do livro de Apocalipse nós vamos entender isso. Mas antes disso ele fala, eu estou retendo. Para quê? E aí nós vamos ver na sequência aí o porquê que Deus está retendo ainda esses 4 ventos que trazem essa justiça para a terra. E aí no versículo 2 e versículo 3 nós lemos assim: Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as águas, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, aqui está a resposta. Por que Deus está segurando? E vemos aqui que esses 4 ventos vão trazer dano para a terra, vão trazer dano para o mar, vão trazer dano para as árvores, vão trazer dano para tudo, né, para toda a criação. Por que Deus está retendo? Porque ele está aguardando que o número dos escolhidos sejam selados, ou seja, que os escolhidos sejam alcançados, creiam em Cristo, possam então gozar da salvação eterna, e aí sim, quando esse número estiver completo,
Deus vai poder derramar a sua justiça. Então ele está dando aqui para a gente essa indicação clara, que ele ainda não executou a justiça dele, porque ele ainda tem gente a ser escolhida, ele tem ainda gente a ser selada. Enquanto todos não forem selados, ele tem que reter essa justiça. Ou seja, o próprio Deus está segurando por misericórdia, gente. Olhemos aqui e glorifiquemos aqui a misericórdia de Deus. Até porque, vejam bem, se ele tivesse feito isso lá atrás, nós não teríamos sido alcançados, nós não gozaríamos da vida eterna. E pela misericórdia de Deus, já faz mais de 2 anos que ele podia ter feito essa justiça, porque Jesus já tinha pago o preço do pecado e salvo quem Deus queria salvar, mas há mais de 2000 anos, Deus ainda não executou essa justiça que ele já poderia ter sido, que ele já poderia ter feito em amor, em misericórdia aos escolhidos que ainda não foram alcançados, que ainda não foram selados. É muita glória. A gente tem que olhar para isso e render muita gratidão para Deus. Porque se não fossem as misericórdias dele, nós não teríamos sido selados e os que ainda vão ser não teriam sido e não gozaríamos da vida eterna. Mas graças a Deus que a sua misericórdia se renova a cada dia e ele dá sempre para a gente uma nova oportunidade. Avançando então, do versículo 4 ao versículo 8. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Então até aqui a palavra de Deus. E aqui, gente, também temos divergência na interpretação, né? Até porque há uma divergência maior até do que a gente discute aqui no livro de Apocalipse. Isso também tem no livro de Romanos, quando a gente discute Hebreus e tantos outros lugares, que é essa relação Israel e igreja. Sendo que uns defendem que Israel é Israel, igreja é igreja. Outros defendem que Israel e igreja é a mesma coisa, é o povo de Deus, né? E dependendo dessa forma, da onde você está se alimentando e a interpretação que você tem, você vai ter um cenário. Se isso aqui está dizendo literalmente ser Israel, ou se está dizendo do povo de Deus em geral, de todos os seus escolhidos, o Israel espiritual, né? Quem defende que Israel e igreja é a mesma coisa, chama isso aqui do Israel espiritual de Deus. Minha opinião a respeito. Deus então tem Israel no Antigo Testamento como povo que ele se revelou, um povo que ele deu as Sagradas Escrituras para que esse povo pudesse, né, seguir os seus caminhos, mas principalmente um povo que guardaria a semente santa e da onde viria o cordeiro. Então, Israel teve esse papel no Antigo Testamento fundamental. Dentro de Israel, nós tínhamos a igreja também, na minha opinião. Porque nem todo israelita era igreja. Nem todo israelita cria em Jesus Cristo, mesmo que ele ainda não tivesse vindo, mas no cordeiro que viria. Nem todos creram. Então, nem todo israelita era filho de Deus e descendente verdadeiro de Abraão, ou seja, a igreja. O descendente verdadeiro de Abraão, na minha opinião. Então, já no Antigo Testamento, tinham aqueles que eram igreja, a assembleia, eu vou pensar a igreja como assembleia, como união, né, como aqueles que estão ligados pelo mesmo propósito, o propósito da vinda do Cordeiro. E neles ainda não tinham essa visão do Cordeiro, porque ele ainda não tinha vindo, mas criam no Cordeiro que viria. Desde o capítulo 3 de Gênesis, os verdadeiros filhos de Deus esperam o descendente que esmagaria a serpente. Não creiam que a gente só começa a entender Jesus ou crer em Cristo a partir do Novo Testamento. É desde Gênesis 3, quando Deus fala no proto-evangelho, que chamam de proto-evangelho, né? O protótipo lá, o início do evangelho, de que um descendente da mulher, o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Desde ali, penso que o motivo de Caim matar Abel foi por isso, porque Caim ficou enciumado e falou, ixi, vai ser Abel ele. E aí a gente vê que é por 7. Né? E dali a gente vê o cavalo vermelho, Satanás perseguindo
o possível descendente, que ele não sabia, né? Até descobrir que ele foi Jesus. Mas é isso, né? Então, dentro de Israel existia a igreja já, na minha opinião, que era aqueles que criam no Cordeiro que viria. Como? Também creio que na igreja existem os verdadeiros israelitas. E na boa, gente, nós todos somos descendentes de Abraão, porque se uma vez fomos adotados em Cristo, nós somos o quê? Cristo é descendente de quem? Se nós somos irmãos de Cristo, nós somos o quê? Nós devemos orar por Israel, nós devemos desejar o que nós vamos falar aqui, que é uma restauração do povo de Israel. Nós temos que parar com esse sentimento antissemitista. E a gente vê muita gente na história se perdendo nisso. O próprio Martinho Lutero, que era um cara que foi um cara responsável, né, com a reforma de algo fantástico na história. Um cara que se perdeu no antissemitismo. Mas nós somos irmãos. Israel é o nosso irmão mais velho, ele é por meio de Israel que Cristo vem ao mundo. Se hoje somos irmãos de Cristo, somos irmãos dos israelitas. Em Cristo somos todos irmãos e descendentes de Abraão. De todas as bênçãos que Deus deu para Abraão, que eu também entendo ser espiritual. Depois nós vamos falar dessa briga, se quando Deus promete para Abraão, lá por exemplo, em Gênesis 15, se é verdadeiro, se é espiritual, e aí Hebreus vai complementar isso também, nós vamos discutir isso mais para frente, mas indiferente do que seja, se for uma terra física, nós vamos ser descendente de Abraão também. Porque em Cristo nós somos descendentes de Abraão. Então eu entendo isso, que no Novo Testamento a igreja passa a ter esse papel de revelação e Israel deixa de ter. Porque Israel não acompanha as revelações do Novo Testamento. Portanto, eles já saem da palavra completa de Deus. Eles se desviam no meio do caminho. Eles receberam a primeira porção da palavra de Deus por meio do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento eles vão para um caminho próprio que não é o caminho de Deus, que é o caminho de Jesus Cristo, que é o caminho agora da igreja. A igreja passa a receber a revelação completa de Deus por meio do Novo Testamento, que unido, e não substituindo, e não apagando o Novo Testamento, mas unindo o Antigo Testamento, formam a palavra de Deus. A palavra de Deus é composta pelo Novo Testamento, a revelação que vem depois de Jesus Cristo, como também pelo Antigo Testamento, que apontava para a vinda deste Cristo, que foi necessário por causa do pecado do homem lá em Gênesis. Como é que eu vou saber do Novo Testamento se eu não olho para Gênesis? Para que eu preciso de Jesus Cristo se eu não sei o que aconteceu lá atrás? Então, um é complemento do outro. E a igreja agora passa a ter esse papel. Agora, isso também não quer dizer que Deus não possa voltar e restaurar. Eu acho que o grande desejo de Deus é restaurar Israel de novo como nação. Aqueles que defendem a tese que é o mesmo povo, acham que Israel não tem mais papel na história. Eu também não concordo. Apesar de não crer essa divisão de Israel e igreja, eu acho que Deus tem um papel para Israel. E aqui na minha leitura está falando de um avivamento do período da grande tribulação para a nação de Israel. Eu acredito na 70ª semana, já vou adiantar aqui para vocês, de Daniel, que ela vai acontecer. Também já vou adiantar que eu não acredito no milênio. Para mim o milênio é esse período. Então assim, vocês vão falar, pô, mas o cara é maluco, porque os amilenistas, eles defendem a tese de não ter essa questão de Israel. E ele defende, sim, eu estou misturando aqui, me sinto muito confortável com isso. O fato de eu não crer no milênio literal, para mim o milênio é esse reinado que já está acontecendo com Jesus, com seus 24 anciãos, que é todo o teu povo que já deixou aqui a terra em nome de Cristo, reinando com ele lá no céu. Já existe esse, não é? A outra coisa importante, o amilenismo não quer dizer que não tem reinado. Tem sim, Jesus está reinando com o seu povo, reinando junto com ele. Quem já morreu em Cristo está lá com ele, reinando, sentado do trono do lado dele. São os 24 anciãos, na minha opinião. Então esse é o reinado milenar, desde a primeira vinda até a segunda vinda. Jesus está reinando com o seu povo está lá com ele, reinando com ele, sentado lá nos seus tronos do lado dele. Então, uma opinião que eu tenho a respeito disso, de novo respeitando quem tem posição diferente. Mas esse é o papel de Israel e da igreja. Agora, Israel eu acho que também vai ter então a 70ª semana lá, e vai ter um grande avivamento depois dos 3 anos e meio. Na segunda parte dessa semana, da 70ª semana, que eu vou falar daqui a pouquinho, vai ter um grande avivamento espiritual, e essa passagem está nos dizendo isso. No final
antes de eu liberar esse grande julgamento, que eu vou julgar todo mundo, eu vou voltar para Israel, que foi o meu primeiro povo lá, e vou abençoá-los, eu vou tirar deles grande número, vai ter um grande avivamento. E isso eu defendo, gente, porque eu comecei a me alimentar muito de uma linha amilenista num primeiro momento, e isso me trouxe, então, uma interpretação muito peculiar de Israel, entendendo que Israel não era o povo de Deus. Mas depois também comecei a estudar a linha pré-milenista, como já disse para vocês, eu estudei as duas, e isso me confortou bem, e é verdade. Quando a gente olha para a história de Israel, gente, o que está acontecendo com Israel, se não for Deus reconduzindo isso, não existe, gente. E aí eu comecei a estudar a história de Israel. Israel vive em guerra desde o momento que voltou. Primeiro, esse movimento sionista de voltar para Israel já é algo extraordinário, né? Infelizmente isso ocorre pelo Holocausto, mas por outro lado a gente vê um grande movimento, um grande desejo de volta então dos judeus para a Terra Prometida. E isso acontece então lá na época da Segunda Guerra, né? E a gente percebe em 1948 a Guerra da Independência, quando Israel, então, luta pela sua independência. Essa guerra, ela foi disputada por Israel contra uma coligação de 7 nações. Liga Árabe, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. 7 países contra Israel. E vendo filmes, assistindo a história, a gente vê que quem fala esse relato fala que era impossível Israel vencer, era impossível. Pelo menos os relatos que eu assisti, os documentários que eu assisti a respeito, fala que era impossível. Era tipo Rússia e Ucrânia agora. Não, a Ucrânia até está indo bem porque o Ocidente está ajudando, mas nessa época não teve ajuda de Israel. Israel foi quase que sozinho. Teve algum outro judeu aí fora que ajudou. A Força Aérea Francesa, se não me engano, teve uma... Não que eles vieram, mas um judeu foi lá e conseguiu, mas é Israel sozinho. Mas era uma coisa assim acachapante, que iam destruir Israel, vence a guerra muito rápido. Temos outras guerras, por exemplo, tem a Guerra de Suez, que não foi tão importante, até porque teve aliado, mas, por exemplo, temos a Guerra dos 6 Dias, que essa também, gente, 1967, Israel sozinho contra 9 nações. Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Também era vitória fácil para os aliados, para esses outros aliados. E Israel ganha. Como também outra famosa, a Guerra do Yom Kippur, né? Que ele tem contra Egito, Síria e Iraque. Outra guerra que também provavelmente Israel ia perder fácil, mas pela ação de Deus não perdeu. Então, assim, eu entendo que realmente Deus está agindo ali naquela região para preparar o ambiente para esse grande final, mesmo de novo não crendo na questão do milênio, e quem não crê nisso não concorda muito com isso, não sei se todos, mas grande parte não concorda com o que eu vou falar, mas eu creio muito nisso, né? Então que antes de Deus julgar a terra, liberar os 4 ventos para destruir tudo, ele vai trazer um grande avivamento à nação de Israel. Essa passagem, para mim, tem a ver com isso. E aí também, para que a gente possa ter leitura disso, eu queria trazer então agora essa questão da 70ª semana de Daniel, que a gente vê no capítulo 9, dos versículos 26 a 27 de Daniel, que diz assim: depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá mais lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, e o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. E no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim e que ele seja decretado. Aqui, um detalhe importante, vocês podem procurar isso na internet, vocês vão ver, por exemplo, na visão preterista, que isso aqui já aconteceu, foi lá na época do ano 70. Gente, pode até ser, e honestamente, muitas vezes, a gente tem que ter em mente que a Bíblia ela é feita de tipologias, ela é feita de sombras. A sombra de 70 pode ser muito bem o que vai acontecer no final, ou que até que Daniel estivesse falando disso lá do ano 70, mas isso não quer dizer que não possa acontecer no final também. Indiferente da gente entender sobre preterismo, futurismo, é entender que vai acontecer, na minha opinião. Isso
E essa 70ª semana de Daniel é uma semana profética que a gente chama, então cumpriu-se a 69, está faltando só essa, que essa será a última semana lá, né? E ela vai ser composta por quem? E aí essa semana tem a ver com esse período que Jesus fala também em Mateus 24, que é o quê? A volta de Israel a Jerusalém, que já aconteceu, então Deus preparando o povo tá ali, porque, gente, até 1940 e pouquinho, não tinha nação de Israel, até 48 não tinha nação de Israel. Então quem olhava para isso, não, Israel morreu, não existe mais, mas voltou agora. Então isso já vem, né? E nós percebemos que desde então não existe paz, inclusive ali aonde era o templo de Israel, hoje é construído o Domo da Rocha, tem lá toda uma região ali, acho que é Jordânia ou Cisjordânia que comanda ali, não me recordo, acho que é Jordânia, que comanda ali aquela região onde era o templo, tá? Mas o que eu penso que vai acontecer? E inclusive, essa leitura que eu tenho é muito do que eu tenho estudado dos judeus ortodoxos não cristãos, tá? Eu tenho buscado aí, não que eu tenha me aprofundado muito, mas eu tenho buscado muito entender o que os judeus que estão ali na Terra Prometida, de novo, estão pensando, e principalmente os judeus ortodoxos. Eles desejam, aliás, isso é um detalhe interessante, que mesmo os judeus que não estão ali, né, a celebração da Páscoa para os judeus, eu estava vendo um documentário sobre isso, sobre a celebração da Páscoa dos judeus ortodoxos. E eles, antes de voltarem para Jerusalém, eles tinham lá o que Moisés determinou na lei, que era a questão da libertação do Egito, mas eles tinham um momento da Páscoa que eles tinham de muito lamento também, de muita contrição por não estarem na Terra Prometida. Então, fora trazer em mente tudo que aconteceu lá no Egito, na libertação do Egito, eles também ensinavam os filhos e também lamentavam muito por não estarem na Terra Prometida, né? Quando ocorre a volta para a Terra Prometida e a nação de Israel então se torna reconhecida, eles agora oram pela reconstrução do templo. Então a celebração de Páscoa de muitos deles, eu não sei de todos, tá? Eu estou falando do documentário que eu assisti. É também disso agora, de lembrar o que Deus fez no Egito, mas também de clamor, de lamento por não ter o templo, por não estar sacrificando a Deus ainda no templo, que isso para eles é importantíssimo. Então eles celebram a Páscoa ainda hoje, desejando isso, que o templo seja restabelecido para que eles possam voltar a oferecer sacrifício para Deus. Eles não têm Jesus como cordeiro, então eles precisam ainda matar cordeiros para ter os seus pecados, né? Eles desejam aquele dia de Yom Kippur, que é o dia que eles se purificam, de purificar, de reconstruir o templo, de entrar de novo nos Santos dos Santos, de ter a glória de Deus. Eles têm muito templo isso, da glória de Deus habitando ali, porque apesar de Deus ser um Deus onipresente, a sua glória se revela em alguns lugares. Eles têm essa história da glória de Deus se revelando ali, então eles desejam muito isso. E aí, por isso que eu acho que essa reconstrução de Israel vai ter tudo a ver, e aí, para que isso possa acontecer, vai ter que ter um tratado, vai ter que ter uma paz mundial, até para que a própria a Jordânia, ou a Cisjordânia, que eu não lembro ali quem que é, mas que hoje detém ali o direito, né, de controle daquela região, possa permitir que eles construam o templo novamente. Então, e aí também nós vamos falar, quando a gente estiver falando de anticristo, mas o anticristo é uma pessoa, é um sistema, o que é? Vou já antecipar aqui que para mim o anticristo ele é uma pessoa. E aí, uma coisa que eu gosto muito é quando o Hernandes Dias Lopes fala disso, e nós vamos falar também lá para frente, do Quarteto do Mal, como o Quarteto do Mal copia, né, o Quarteto do Bem, e nos mostra uma indicação disso, porque eu tenho lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo, né, mas o Cristo é o cabeça. Então nós temos Jesus Cristo e temos a Igreja, que são cristãos, que são mini-cristos, né? Então nós somos mini-cristos, né? Mas tem um cabeça. Da mesma forma o anticristo, ele não sabe nada de inovador, ele copia tudo que Deus faz, ele está copiando Deus. Tem um anticristo, existem um monte de anticristos, outros pequenos anticristos. Quando a gente estiver falando dos chifres também, eu penso que tem a ver com isso, né? Quando a gente estiver falando lá dos 10 chifres. Mas vai ter um grande anticristo, o cabeça de todos eles. E ele vai, então, propor uma paz mundial. Essa paz vai durar por 3 anos e meio. Aí aqui também tem outra discussão. Mas quem defende essa tese, às vezes fala que o cavaleiro branco e o cavaleiro vermelho tem a ver com isso, né? Depois de 3 anos e meio ele vai tirar essa paz.
O fato de eu não crer isso nos cavalos não quer dizer que eu não creia nisso aqui nessa passagem. Eu entendo os cavalos da forma que eu apontei anteriormente, mas penso que vai ter um período de paz mundial, né, exceto para os cristãos que vão estar sabendo do que vai estar acontecendo, vão estar atentos, os verdadeiros filhos. Esse tratado de paz vai possibilitar a reconstrução do terceiro templo, que no meio desse período, depois deles oferecerem sacrifícios, o anticristo vai trazer a grande apostasia, vai trazer a profanação do templo, aí os judeus... E aí, por que eu estou dizendo isso? Que esse período de reavivamento, de avivamento dos judeus vai ter a ver com isso, porque a hora que eles perceberem que o anticristo, na verdade, enganou eles, eles vão voltar para as escrituras, inclusive o Novo Testamento, e falar, meu, isso estava escrito. O Novo Testamento que Deus deu para a igreja falava sobre isso. E aí os judeus vão se converter em massa. Em massa. Então, dizendo que essa passagem aqui de Apocalipse nos disse que de todas as tribos, aí não é, e desculpa, né? Uma coisa importante, quando a gente fala aqui, que eu queria também trazer isso em mente, quando ele fala aqui das 12 tribos, é para nos deixar claro que são as 12 tribos. Porque quando a gente está falando de judeu, a gente está falando de Judá e Benjamim, porque lembra lá atrás que houve a divisão das 12 e das 10 tribos. Hoje, por exemplo, a gente vê até Samaria, hoje o pessoal fazer Páscoa diferente dos judeus. Então tem essa divisão ainda. Nesse grande dia, Deus vai reunir todos os israelitas, as 12 tribos, vai ter convertido das 12 tribos. Não é só de Judá, não é só de Benjamim, mas vai ser de todas elas. Vai ser de Rubem, vai ser de Simeão, vai ser de Issacar, vai ser de Dan, vai ser de José, vai ser de todas. Todos os filhos de Deus pertencentes a Israel, num grande avivamento, vão voltar para Deus. E aí vão ter os 3 anos e meio de grande perseguição, que aí nesses 3 anos e meio de grande perseguição, que eu entendo ser a grande tribulação, vai haver essas conversões que a gente viu na passagem anterior. Ok? Avançando agora no versículo 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com muitas vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Gente, aqui só um detalhe importante, né? Essa passagem, para quem fala que a passagem de cima tem a ver com todo o povo de Deus, ela realmente poderia dar essa interpretação. Pô, então quer dizer, aqueles lá são esses daqui. Eu não tiro essa leitura, mas o que eu quero tirar da gente, indiferente dali ser das 12 tribos, não, a gente crê em Israel, a gente orar por Israel, a gente desejar que Israel, como irmão mais velho nosso, possa ter um grande avivamento, gente. É um desejo nosso, nós devemos desejar isso, nós não devemos ter um sentimento antissemitista, pelo amor de Deus. Israel também é povo de Deus, Israel foi o primeiro povo de Deus escolhido. E nós devemos orar por eles também. É isso que eu queria tirar da nossa cabeça. Em vez de a gente ficar discutindo, mas ali era a igreja, ali é Israel, e por causa disso, mas que a gente ore para Israel, que a igreja, que Israel faça parte da igreja, para aqueles que creem que é a igreja, e orem por isso, né? Da mesma forma, só um detalhe que eu não falei na passagem anterior, a gente vê em Apocalipse 14:1 também mencionar de novo os 144 mil, aqui já de forma abrangente, né? Que também dá para eles essa possibilidade de interpretar que esses 144 mil aqui do capítulo 7 é todo o povo de Deus e não só Israel. Mas, indiferente dessa discussão, eu penso isso, vamos orar por Israel, vamos desejar que eles façam parte do nosso povo, que eles sejam esses daqui. E quem são esses? Só antes da gente avançar, eu vou ler o versículo 13 e 14, que diz assim: Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, esse versículo 9 e 10 nos dá uma outra indicação, que haverá também um grande avivamento de todos os povos, raças, tribos e nações. Ou seja, primeiro, também vou falar outra coisa que eu defendo aqui: os crentes passarão pela grande tribulação. Não acredito que a gente vai ser arrebatado antes. Segundo, vai ser um tempo de muita pregação do evangelho. Os crentes não vão estar fugindo. E nós vamos falar isso na sequência do livro de Apocalipse. Os crentes vão estar pregando. E muitos serão convertidos. Nós seremos protegidos por Cristo e estaremos pregando o evangelho e
haverá um grande avivamento, tanto dos judeus quanto também de todos os povos, raças, tribos e nações. Na verdade, eu acredito que vai haver dois grandes avivamentos. O avivamento do bem, que vai alcançar os judeus e vai alcançar todas as nações, como também o avivamento do mal. Nós não vamos falar do avivamento do mal hoje, mas nós vamos ver aí no estudo de Apocalipse que vai ter grande apostasia, grande número de pessoas se avivando contra Deus. Então vai haver o avivamento daqueles que seguem ao Cordeiro e vai haver o avivamento do anticristo. O final dos tempos vai ser esse contraste do bem, dos seguidores de Cristo e seguidores do anticristo. Mas essa passagem, na minha opinião, deixa claro isso, que da mesma forma que Deus, no período da grande tribulação, vai trazer muitos israelitas, também vai avivar as nações. E hoje, gente, parece que isso é bobo, mas as nações estão... A Europa, por exemplo, está caminhando a passos largos ao ateísmo ou a qualquer outro tipo de religião. Se a gente olhar na história o que eles foram, países como a Alemanha, países como Suécia, né, os países nórdicos lá, países berço de reforma, caminhando a passos largos para o ateísmo. Os Estados Unidos está indo também para um caminho perverso. O Brasil ainda não, porque ainda não chegou o tempo também. Então, a gente fala de um avivamento de todos. Mas o evangelho já chegou nas grandes... Mas lembra que a gente viu lá em Éfeso? Lembre de onde vocês caíram, de onde vocês perderam o primeiro amor. Gente, a gente caminha também ao nível de esquecer do evangelho. E hoje, por mais que falar, mas tem 3 bilhões do mundo hoje que são cristãos. Estou falando verdadeiramente, você se denominar cristão não quer dizer que você foi alcançado por Cristo, né? Porque às vezes a gente quer ser para ter uma religião para nos fazer sentir bem, mas realmente entender que a gente é servo do Deus Altíssimo, isso é um outro passo, né? Mas vai haver um grande avivamento ali naquele, mesmo diante de perseguição, como houve no primeiro século. Né? A igreja, no primeiro século, quando a gente estuda Atos e a igreja lá dos pais da igreja, a gente vê que diante da perseguição houve muita conversão. Né? Versículo 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Gente, mais uma vez aqui, cena de adoração, e não tem como, né? Quando a gente vê tamanha misericórdia de Deus, a gente vê que Deus está fazendo, principalmente de Israel, Deus tendo essa misericórdia com Israel, tendo também com as outras nações, até os anjos se rendem ao poder de Deus. E aqui também é algo interessante, né? Porque às vezes a gente tem inveja, os anjos não. Os anjos não olham para aqueles que foram alcançados, o anjo olha para aqueles que o alcançou. E aí tem que estar o nosso olhar. Quando a gente vê a glória de alguém a glória de Deus sendo mostrada por alguém, a gente tem que olhar para aquele que deu a glória. E não com inveja daquele que está praticando. Isso tem que ser algo importante no nosso coração. Olhar para o consumador, que é o que os anjos fizeram aqui. É meio que assim, né? A gente está percebendo, a gente viu isso, né, no capítulo 5, está vendo aqui agora. Toda vez que eles voltam para a cena do julgamento, a gente está vendo aqui uma volta em adoração. É impressionante isso. Né? Se a gente olhar, por exemplo, vou dar um exemplo, capítulo 5, né, que a gente leu de Apocalipse, versículo 11 e 14, dizia isso, né? Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, e milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, aquele trecho até que a gente leu no início, né? E tudo o que neles há, e que diziam, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, os anciãos prostravam-se e adoravam. Isso é importantíssimo, a gente vê então, né, testemunhos da história e volta lá para a cena do julgamento. E aqui o mais interessante, que toda vez que a gente volta, a gente vê a adoração, porque é impossível a gente ver o relato da história aos olhos daquele que está consumando a história e não render adoração para ele. Quando a gente passa a ter uma visão, conforme aquele que dirigiu todas as coisas, só resta uma coisa: a gente se prostrar diante dele, a gente adorar ele. E é o que acontece, você vê, a cena vai, a cena volta, estão adorando. A cena vai, a cena volta, nós vamos ver eles adorando. E quem adorando? Todo mundo. Não tem como a gente ver o desenrolar da história e não voltar para Deus em adoração. É impossível, porque é muito perfeito, é muito sobrenatural.
é muito fora da nossa realidade, né? Então, essa cena nos mostra essa dimensão. E por fim, do versículo 3 ao versículo 17, então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está sentado no trono será o seu pastor e ele os guiará às fontes de água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de todas as lágrimas dos seus olhos. Então, a gente viu isso nas cartas, né? A recompensa. E isso movia, a gente viu os primeiros crentes lá da história se movendo nisso. E aqui é a mesma coisa. Apesar de ser um período de grande tribulação, de grande sofrimento, de grande perseguição, a gente vê que a esperança que vai estar alicerçando esses que passarão por esse momento vai movê-los. Como moveu, por exemplo, os crentes do primeiro século, que é uma tipologia também do que virá no fim. Gente, eles iam morrer louvando a Deus. E o louvor deles alcançava não crentes, nas arenas, por exemplo. Por que isso? Porque a esperança deles estava alicerçada no pastor, naquele que os guiará por fontes de águas vivas. Nós não vamos mais ter sede, como o rico que tem sede lá no Hades. Nós seremos alimentados por aquele que tem as fontes da água viva. Ele enxugará qualquer sofrimento, qualquer lágrima dos nossos olhos. É isso que vai mover esses, né? O fato deles serem lavados pelo sangue de Cristo, serem purificados, serem glorificados como Cristo, não passarem pelo grande julgamento final, onde o sol vai cair, não vão se escaldar com o calor, mas principalmente estarão com o seu pastor, serão suas ovelhas. E essa é a motivação que movimenta, então, esses que passarão pela grande tribulação. Apesar de ser muita informação, pensei que não daria, mas deu para passar tudo hoje, né? A gente tem, então, construído essa ideia do julgamento. Espero que vocês estejam entendendo. Se não tiverem também, por favor, podem escrever lá comentários, perguntas que eu tento, né? É um assunto complexo, às vezes eu não sei se eu consigo passar a mensagem da forma realmente que possa ser clara, mas a ideia é essa, né? De um grande julgamento e que o julgamento está acontecendo. E a gente tá vendo aqui cenários, né, que não necessariamente são sequenciais, às vezes é um testemunho disso. Se a gente for num julgamento, vocês perceberem, é assim, né? As testemunhas não são apresentadas de forma sequencial. Às vezes vem uma testemunha e fala de uma coisa, vem outra e fala de outra. E aqui eu penso que é o que está acontecendo. Então ele vai lá, fala da história, depois fala do final, depois fala da grande tribulação, depois volta para o céu, onde é a sala do julgamento, todo mundo adora. E aí a gente vê essa dinâmica, a gente vê personagens aparecendo. Então, por exemplo, todo mundo aparecendo diante de Cristo no começo do livro, sem que o julgamento tivesse feito ainda. Como isso é possível? Porque isso é uma imagem do final, da época do julgamento. E quando ele está contando a história, ele está olhando para trás do que aconteceu, para relatar naquele julgamento que aconteceu e por que aquilo está sendo julgado. Então, eu estou tentando criar essa dinâmica para que a interpretação do livro de Apocalipse fique mais fácil para a gente. Mas fiquem à vontade, qualquer coisa, vocês coloquem suas dúvidas lá e nós estamos à disposição, ok? Nós vamos finalizar por hoje e a semana que vem desejamos estar, pela graça de Deus, com vocês novamente, com todos, né, envolvidos aí, a gente também aqui, para que possamos conhecer um pouquinho mais. Papai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma vez a sua palavra nos alcançar. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dirigido, que nós possamos sempre dar graças ao Senhor por tudo, viver por meio dessas revelações tudo aquilo que o Senhor espera de nós, que isso seja um combustível para nós, até diante de perseguições, até diante de momentos difíceis, a gente tenha esse entendimento que o Senhor enxuga todas as nossas lágrimas, que o Senhor é o nosso pastor e quando chegarmos aí diante do Senhor, o Senhor nos revestirá com a sua vestidura,
com o seu poder, vai limpar todo o pecado, vai nos purificar de todo o mal e vai nos fazer filhos puros e santos diante do Senhor. Muito obrigado por isso, que a gente tenha esse entendimento, que o Senhor abençoe a nossa semana, que a gente possa, por meio das nossas ações, glorificar o Teu nome e que sábado que vem possamos estar reunidos de novo para mais um dia lermos da Tua Palavra. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.